Galera, para completar, agora eu estou fazendo um vídeo, um amigo aqui passando, né? Amigo aqui passando, ó, passou aqui com mochila, né? A gente está no campus universitário, aqui atrás, deixa eu tirar aqui o guarda-chuva. Tá vendo? Lembra que eu falei com você da igreja? Isso aqui é uma igreja enorme. Fala galera, Fabiano Luz falando. Hoje sem a presença do meu querido amigo Marcos Dias, por questões de logística territorial. Isso porque a gente conversou e optou por fazer um vídeo durante esse período de recesso do Poder Judiciário. Como eu aproveitei uma viagem que eu estou fazendo com a minha família aqui para fora, né? Estou aqui nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte. Então a gente conversou e combinamos de fazer um vídeo aqui da Universidade de Duke. Então, em virtude do clima, vocês devem estar vendo, tá chovendo bastante, né? Vou fazer uma rotação aqui, não sou muito bom nessas figurinhas, negócio de selfie não, mas a intenção aqui é fazer um videozinho bem curto, de 10 minutinhos, falando sobre algumas questões relativas à universidade, né, ao estudo aqui nos Estados Unidos, e fazer algum bate-papo também sobre questões de direito do trabalho, de direito de uma forma geral, utilizando aqui como referência essa localidade, né? Essa localização nossa aqui, que é a Universidade de Duke. Só para tentar esclarecer um pouco, Duke é uma das 10 melhores universidades na área de direito nos Estados Unidos. Fala galera, tentando aqui agora gravar de outro ponto aqui da Universidade de Duke. Lembrar para vocês que aqui nos Estados Unidos você tem duas legislações, uma de 35 e uma de 38, se não me engano. Uma delas é a deixa eu ver se eu lembro a letra toda, é Fair Labor Standard Act, acho que é isso, 1938. É interessante por quê? Porque essas são as legislações federais que tratam de direito do trabalho. A outra eu me recuso, que é a National, não lembro, tá? Não lembro, que é uma sopa de letrinhas, tá? Mas vale a pena depois caso você tenha curiosidade, você entender como é que funciona a dinâmica da regulamentação do direito do trabalho em termos federais. Então é interessante também lembrar que na região da Carolina do Norte, né, existe um triângulo de pesquisa que fica além da Universidade de Duke, tem a Chapel Hill e também tem a North Carolina State, né? Então é interessante porque é uma região que a gente não ouve muito falar aí no Brasil, mas de uma área de pesquisa muito interessante para todos os campos, né? Direito, engenharia, matemática, e aí é basicamente isso, né? Então isso aí é o primeiro bate-papo. Eu queria fazer um vídeo maior aqui mostrando toda a localização, né? A Duke é uma universidade, inclusive, de origem católica. A gente estava com a dúvida aqui antes de entrar, então eu estou aqui do lado da capela, inclusive. Pessoal, continuando aí o nosso vídeo, essa parte agora, eu queria falar com vocês sobre a relevância e importância. Eu sei que muitos de vocês não estão preocupados muito com a perspectiva acadêmica, né? De repente fazer um mestrado, um doutorado, pós-graduação, né? A lato sensu. Mas assim, eu acho que é importante a gente trazer esse bate-papo aqui para vocês, para mostrar que aqui na universidade, aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, inclusive, né? Se você der uma pesquisada aí nas melhores universidades de direito do mundo, vocês vão ver que Reino Unido tem diversas universidades boas, a Austrália tem uma faculdade excelente também de direito, pelo menos foi o que eu dei uma pesquisada agora. Estou olhando aqui para o lado porque tem um monte de gente aqui, eu confesso que fico um pouco de vergonha. Olha que coisa legal, isso daqui é um memorial, tem até aqui, tá vendo? Em honra dos muitos alunos, né, da Universidade de Duke que contribuíram, né, com as suas vidas servindo o país deles, né? São alunos que vieram da universidade aqui de Duke. Então você tem aqui olha que legal, desde a Segunda Guerra Mundial, o nome de todo mundo, e aí você tem a Guerra da Coreia, você tem a Guerra do Vietnã e o conflito do Iraque, todos os alunos que vieram de cá. Então é legal porque eles fazem, e os combatentes, né? E a gente não está entrando no valor se é importante, se não é legal, a questão militar, é só a questão do respeito, né, da honra né, a honra em respeito à memória das pessoas que contribuíram de alguma forma na perspectiva deles, né, com o país deles. Mas isso eu estou falando para vocês só para a gente introduzir falando da questão da justiça do trabalho nos Estados Unidos. Muitos debates se existe ou não justiça do trabalho nos Estados Unidos. E a resposta é: não existe a justiça do trabalho nos Estados Unidos, né? Mas a pergunta é se existe a tutela do direito do trabalho na perspectiva dos tribunais. O fato de não existir a justiça do trabalho nos Estados Unidos não significa que não exista, né,
no dia a dia da política judiciária americana, acesso à justiça para a busca de tutelas de direito do trabalho. Então, aqui nos Estados Unidos, eles, né, são separados, são segmentados basicamente uma perspectiva dos estados, na perspectiva federal, e tem tribunais estaduais e tribunais federais. Pra vocês terem uma ideia, aqui na Carolina do Norte, você tem uma Suprema Corte da Carolina do Norte. Então você tem supremas cortes em cada estado americano, para tratar do quê? Das temáticas afetas às legislações estaduais. O que é interessante você pensar? Existe uma grande possibilidade de você complementar os seus estudos fora do Brasil, caso você entenda importante fazer isso, né? Então nós temos diversas pessoas que fazem isso, estudam fora. Então você pode fazer caso você faça mestrado ou doutorado, você pode fazer Bolsa São Luís, você pode fazer um estudo efetivamente com doutorado completo aqui ou mestrado aqui completo. Então as universidades americanas, elas têm uma grande vantagem, que de fato é o custo, né? Mas existe uma grande quantidade de instituições que fornecem bolsas. Além do próprio Brasil, através de instituições como CAPES e CNPq, você também tem institutos que fornecem bolsas de estudo. Então é interessante, legal, né? Às vezes parece uma coisa totalmente fora do contexto, impossível. Claro que você tem que saber falar inglês, né? Claro que você não pode, você tem que aplicar, né? Fazer a aplicação do seu, da sua... Aplicar significa você submeter, né, o seu projeto e saber se você está habilitado para estudar naquela instituição. Mas é só para mostrar que é interessante pensar que existe a possibilidade de você ampliar as suas fronteiras, levando para o local, né, estudando fora do país, conhecendo outras pessoas, né? Isso é legal. Tá? Pensa nisso. O fato de não haver uma justiça do trabalho segmentada não significa que esse direito não seja, em algum momento, tutelado. E isso é muito interessante. Por quê? Porque você tem, e diversos, e aí eu vou citar para vocês, alguns colegas como Cássio Casagrande, como João Renda. Cássio Casagrande é procurador do trabalho. João Renda é meu amigo de tribunal, que estuda, está fazendo, né, terminando o mestrado dele, uma parte dele em Harvard. Eles têm muitos vídeos, vale a pena você depois, se estiver curioso, pesquisar, dar uma olhadinha no que eles falam. Eles trabalham muito essa temática da forma como a jurisdição americana, né, atua no direito do trabalho. Tem diversos julgados, vale a pena depois vocês darem uma olhadinha. Recomendo. Fica com essa mensagem. Não existe uma justiça do trabalho especializada aqui nos Estados Unidos, mas existe sim acesso à justiça dos direitos trabalhistas pelas cortes americanas. Legal? Daqui a pouco a gente volta em mais um vídeo, mais um take em alguma área aqui da Faculdade de Duke. Além da normatização federal, você tem normatizações estaduais. E as normatizações estaduais são interessantes porque eu tive a curiosidade, a gente foi numa loja aqui, e aí na saída de um espaço da loja, você tem né, eu bati a foto, depois o pessoal vai colocar em algum local aqui também para vocês, da parte de proteção do direito do trabalho. Então é interessante por quê? Porque essa proteção ela é feita tanto com uma perspectiva federal quanto com uma perspectiva estadual. E eles fazem questão de colocar, inclusive, que a condição de imigrante, e isso está na foto que eu bati, né, dessa placa aqui, essa condição de imigrante não é um obstáculo para que os direitos sejam acessíveis a toda e qualquer pessoa que resida aqui nos Estados Unidos. Ou seja, a condição de imigrante, legal ou não obsta que os direitos sejam efetivamente tutelados. É importante a gente tentar sair da caixinha, sabe? É muito importante isso. Estudar é algo gratificante, algo que abre a nossa mente, né? Nosso canal aqui, o Papo Trabalhista, meu e do meu dileto amigo, querido Marcos Dias, o objetivo é isso, tentar trazer o direito de uma forma simples, de uma forma não uma linguagem mais do nosso dia a dia informal, porque ele acessa tanto advogados como também estudantes, como pessoas do dia a dia. Nosso objetivo é mostrar que o direito ele pode ser falado de uma forma simples, mas também trazer para você da área do direito a importância de manter não apenas a atualização de como eu resolvo o meu processo. Isso claro, isso faz parte do dia, mas mostrar para você que o direito é muito maior do que um processo. O direito é, sim, a sua capacidade de raciocinar o direito, seja pelos limites trazidos naquele processo, seja através de casos análogos em outros processos, seja de situações decididas nos tribunais, seja em questões no mundo inteiro. Até porque, gente, trabalho é trabalho no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Não tenho dúvida disso, todos os nossos debates que nós estamos tratando hoje no Brasil estão sendo tratados no mundo inteiro. E eu vou citar para vocês, para completar esse bloquinho aqui agora, né? Aproveitar que meu amigo Lucas está aqui, que está fornecendo aqui a nossa estada. O pai do meu amiguinho Lucas não quis aparecer no vídeo, né? O meu amigo André, ele trabalha numa empresa enorme aqui nos Estados Unidos, chamado SAS, S-A-S. Acho que eu falei certo. É legal porque quando você pensa, por exemplo, só para citar o caso dele, ele trabalha numa empresa que são 35 horas semanais
de trabalho, significa que são 7 horas dia. Estou falando isso para vocês, fazendo questão de frisar, porque a gente tem uma tendência de achar que aqui, não, os direitos não são tratados. Ele tem férias. Nós encontramos, por exemplo, com um amigo dele aqui dos Estados Unidos, que trabalha em uma outra empresa, que o cara também está 30 dias úteis de férias, porque aqui a contagem de férias é em dias úteis, não é em dias corridos, né? As férias remuneradas. Mas Fabiano, em qualquer empresa é assim? Não. Claro que cada empresa tem uma forma de regulamentar as suas férias, né? Por exemplo, o André, esse meu amigo, o primeiro período dele de férias foi de 15 dias. 15 dias, salvo engano, foram 15 dias úteis de férias. Então foi progressivo, né? Eu acompanhei uma conversa dele com esse amigo dele aqui local. Ele ficou um tempão, esse outro amigo dele, um tempão. E aí ele perguntou, o André ficou curioso, porque o cara ficou muito tempo fora, né? Muito tempo de férias remuneradas. Claro que eles não têm o terço, tá? Deixando claro. Terço eles não têm. Mas poderiam ter através de tratativa contratual, através de norma coletiva, mas não é o caso, tá? E ele ficou espantado perguntando, caramba, quanto tempo de empresa você tem para ter esse tempo todo de férias, né? Então é interessante porque existem aspectos que são sim protegidos. Eu estou fazendo questão de frisar isso, porque a gente tem uma tendência muito intuitiva de achar que aqui não tem direito de trabalho nenhum, aqui nos Estados Unidos a coisa funciona de qualquer jeito. Pelo contrário, aqui existem sim direitos, claro que não é o rol protetivo que de repente a gente tem no Brasil, e tem, principalmente, uma grande proteção por parte do Estado no que tange a fiscalização desses direitos. Fabiano, todas as empresas são assim? Claro que não. Os prestadores de serviço são assim? Os direitos são iguais? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é para a gente quebrar o tabu de achar que aqui não tem nenhum direito, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Mas só para a gente finalizar, qual é a relevância, gente, para completar aqui nesse nosso bate-papo aqui, direto da Universidade de Duke? Gente, minha filha ali, olha lá. Olha ela lá. Bom, qual é a relevância da gente finalizar o bate-papo aqui e falar sobre esse papo, né, do direito dos Estados Unidos? Porque, a princípio, Fabiano, não é a minha realidade, não tem nada a ver comigo. A relevância é o seguinte, é muito importante que você tenha essa curiosidade de entender como funciona a dinâmica do direito comparado. Direito, jurisprudência. Por quê? Cada vez que passa, a gente tem um mundo mais globalizado e a gente o tempo inteiro está tratando de assuntos que estão funcionando aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, na Europa. Por exemplo, horas extraordinárias, como é que está funcionando? Flexibilização do direito do trabalho, desregulamentação, trabalho informal, precarização, teoria do precariado, que é muito estudada no Brasil e muito estudada na Inglaterra, por exemplo. Então eu acho que é fundamental que a gente conheça como funciona a dinâmica de tutela do direito do trabalho em outras regiões do mundo. Porque isso serve sim como argumentação. Vocês devem lembrar que o direito comparado é fonte de direito. Então vale a pena a gente pensar como é que o mundo está raciocinando todos os ramos do direito, no nosso caso específico, o direito do trabalho, né? Porque por mais que existam peculiaridades em cada região, peculiaridade, leia-se, formas diferentes de regulamentação, formas diferentes de estruturação do Poder Judiciário, né? Eu falei num outro vídeo, falando, não, porque lá no comecinho, que aqui não existe justiça do trabalho específica, na Alemanha, por exemplo, existe. Então, por mais que cada local tenha uma dinâmica muito especializada, é importante você pensar que a tratativa, as fundamentações, a forma de análise do direito é que ganha corpo pra gente. Por que no Brasil, por exemplo, aí eu vou terminar o vídeo falando do Uber, e eu não vou tratar do Uber especificamente, porque vai ser pauta de um outro vídeo meu com o Marcos. Mas por que o caso do Uber é interessante, por exemplo? Aqui nos Estados Unidos acabou de ser publicada a lei do Uber da Califórnia. Além disso, nós temos direito, o Uber sendo sendo analisado por tribunais em todos os lugares, né? Nós temos o Uber analisado na França, existe uma grande restrição por parte do pessoal de Uber, do Estado, melhor dizendo, com relação à uberização. Você tem o vínculo de emprego declarado na Espanha, declarado na Inglaterra, declarado aqui nos Estados Unidos, inclusive na Califórnia. Agora, o ponto fundamental é por que é declarado, quais são os fundamentos, qual é a dinâmica do trabalho aqui, qual é a forma de regulamentação que permite ou não a discussão. Esse é o ponto que me parece relevante para estar aguçando a sua curiosidade. A sua curiosidade no sentido de entender o que está sendo debatido, o que está sendo normatizado, como está funcionando, para que você possa ter elementos a mais. Aqui vocês devem estar vendo ali, School of Law de Duke. Tá? Então aqui é o prédio da Universidade de Direito, da Universidade aqui de Duke. Vou fazer aqui, eu vou inverter aqui. Não dá para inverter não. Então vamos andando aqui, tentar fazer uma ré aqui. Então aqui é o local onde, quando eu falei com vocês no outro momento, lembra? Que eu falei que Duke é uma das 10 melhores faculdades de Direito
dos Estados Unidos. Isso é bastante relevante, hein, gente? Considerando a quantidade de universidades que tem aqui espalhadas nos Estados Unidos. Estão olhando lá em cima? Lá em cima tem um símbolozinho aqui também da faculdade. É muito legal, gente. É um prédio, vocês devem estar vendo que é uma estrutura, né? Não é eu não conheço esse negócio de arquitetura, não, tá? Então, mas é bem diferente do nosso dia a dia aí no Brasil, né? É um prédio muito legal, a estrutura é enorme. Meu cameraman hoje, o Lucas, vem aqui comigo. Cara, vem comigo, né? Para quem lembra da época do Goulart, acho que é Goulart Ferreira, Goulart de Andrade, falava, vem comigo. Olha que legal, né? A gente não vai conseguir ter acesso ao prédio, né? Porque tem uma senha e tal. Mas olha que legal, gente. Olha a estrutura, né? Tá vendo? Duke Law, símbolozinho, tá? Então é aqui onde acontece, para quem tiver curiosidade um dia, né, de estar vindo estudar nos Estados Unidos, direito, por exemplo, para vocês, a Universidade de Duke, tá? Quem tiver curiosidade, entra no site, tem toda lá a forma de admissão e tal, para quem tiver curiosidade de um dia, quem sabe, tá vindo estudar aquela universidade. Tá bom? Por isso que a gente vai ter um papo, eu vou fazer uma última visualizada aqui geral, né? Pegando a minha filha ali, pegando o Lucas de cabeça aqui baixa, dando uma geralzaça e terminando de novo com essa imagem linda da universidade, da capela aqui de Duke. Tá bom? É isso, gente. A gente espera aí que tenha trazido algum conteúdo para vocês. Assim, pelo menos a gente sabe que não foi um conteúdo jurídico, mas foi um bate-papo mesmo para tentar aí despertar em vocês a curiosidade de conhecer novas dinâmicas. Legal? Abraço, gente. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. De longe, aqui dos States, mas sempre tentando trazer algo para vocês que possa despertar curiosidade, para vocês possam estar aumentando aí o seu interesse no direito. Lembrando sempre que papo trabalhista, conversando, a gente se entende. Abraço!